Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Que a paz do Senhor esteja no seu coração. Sou eu, o Padre Roger Araújo, com você no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. Que bênção é aquilo que Deus nos concede quando nós nos colocamos diante da sua palavra. Por isso, a proposta do programa A Bíblia no Meu Dia a Dia é crescermos na leitura orante da palavra de Deus. Lermos a palavra de Deus e deixar que a palavra de Deus fale ao nosso coração. E é isso que nós te suplicamos, Senhor. Nós nos colocamos diante da Tua presença e pedimos: vinde em nosso auxílio, vinde em nosso socorro, Senhor. Dai-nos o Teu Espírito, dai-nos o Teu auxílio, a Tua graça, a Tua bênção, a Tua direção, para andarmos sempre na Tua presença, Senhor, e realizarmos a Tua missão. Venha, Senhor, em nosso auxílio, venha, Senhor, falar a nós, venha, Senhor, direcionar-nos para que em tudo possamos fazer a Tua vontade. Que a Tua bênção, Senhor, esteja sobre nós, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, estamos nós diante aqui da Palavra de Deus. Quando nos colocamos diante da Palavra de Deus, não é nós que vamos falar a palavra, é a palavra que vem falar a nós e falar ao nosso coração. E é por isso que pedimos para ela direcionar, para nos dizer, para ela nos falar através dos fatos, dos acontecimentos que compôs a história do povo de Deus, da qual nós também fazemos parte. É por isso que nós queremos aprender com os acertos, que nos dá uma direção, mas queremos aprender com os erros, que nos ajuda a revisarmos a nossa própria vida e a situação de cada um de nós. Nós vamos hoje meditar o livro dos Juízes no capítulo 19, que traz para nós a história do levita de Efraim e o crime de Gabaá. Então, naqueles dias, quando ainda não havia rei em Israel, é importante até historicamente entendermos isso. Nós vivemos agora o período dos juízes. O período da monarquia será um período posterior. Então, como não havia rei em Israel, havia um levita que vivia como forasteiro no interior das montanhas de Efraim. Ele tomou para si como concubina uma mulher de Belém de Judá. Mas sua concubina lhe foi infiel e o deixou. Foi para a casa do pai em Belém de Judá, onde ficou por um período de 4 meses. O marido resolveu ir atrás dela para convencê-la a voltar. Levava consigo um criado e um par de jumentos. Quando chegou à casa do sogro, este foi alegre ao seu encontro logo que o viu. O sogro, que é o pai da jovem, segurou o levita em casa e este ficou com ele 3 dias, comendo e bebendo, pernoitando aí mesmo. No 4º dia, levantaram-se bem cedo, e o genro se dispunha a partir, quando o pai da jovem lhe disse: tens de restaurar as fossas com um bocado de pão, depois poderá partir. Assim ficaram sentados os 2 juntos, comendo e bebendo. Então o pai da jovem disse ao levita: aceita passar aqui mais essa noite e alegrar-te. O levita se dispunha a partir, mas o sogro o obrigou a ficar e pernoitar. No 5º dia levantou-se bem cedo para partir, mas o pai da jovem lhe disse: tem de restaurar as forças. E assim passaram o tempo comendo juntos, até o dia começar a declinar. Então o levita se dispôs a partir com a concubina e o criado. Mas o sogro, o pai da moça, disse-lhe: olha, está começando a entardecer. Passa a noite aqui e alegra-te. Levantareis de manhã cedo para a viagem, então podereis voltar à tua tenda. O levita, porém, não quis mais pernoitar e resolveu partir. Chegou assim à altura de Jebus, isto é, à altura de onde será localizado Jerusalém, junto com o par de jumentos
encilhados a concubina e o criado. Quando já era quase o fim do dia, então o criado disse ao seu senhor: vamos entrar nessa cidade dos jebuseus e pernoitar ali. Mas o levita lhe disse: não vamos parar numa cidade de gente estranha que não pertence aos israelitas. Continuemos até Gabá. E acrescentou: vamos aproximar-nos de uma dessas localidades, Gabá ou Ramá, a fim de pousar. Assim prosseguiram a viagem. O sol se pôs quando estavam à altura de Gabá, de Benjamim. Dirigiram-se para lá a fim de pernoitar. Entraram e ficaram sentados na praça, mas ninguém os acolheu em casa para passar a noite. Ao anoitecer, chegou um ancião de volta do trabalho do campo, era das montanhas de Efraim e residia em Gabaá, enquanto os homens da cidade eram benjamitas, da tribo de Benjamim. Levantando os olhos, o ancião viu o viajante na praça da cidade e perguntou: aonde vais? De onde vens? O levita respondeu: estamos viajando de Belém de Judá, rumo ao interior das montanhas de Efraim. Eu sou de lá. Estive em Belém de Judá e estou voltando para minha casa, mas ninguém me acolhe em casa. Apesar de eu ter palha e forragem para os jumentos, pão e vinho para mim, para essa tua serva e o criado que me acompanha, não nos falta nada. Sejas bem-vindo, disse o ancião. Tudo do que tu precisas corre por minha conta. De modo algum deverás pernoitar na praça. E o conduziu para sua casa e deu forragem aos animais. Os viajantes lavaram os pés, comeram e beberam. Enquanto se alegravam, alguns homens da cidade, de costumes depravados, cercaram a casa, bateram na porta e gritaram para o ancião, dono da casa: faz sair o homem que entrou em tua casa. Queremos abusar dele. O dono da casa saiu e lhes disse: não, irmãos, não façais essa maldade. Depois que esse homem entrou em minha casa, não cometais tal infâmia. Vou trazer-vos minha filha moça e a concubina dele, para poder abusardes dela e fazer-lhes o que melhor vos parecer. Mas a esse homem não façais tamanha infâmia. Mas os homens não quiseram escutá-lo. Então o levita pegou sua concubina e trouxe para fora. E eles a violentaram, abusaram dela a noite inteira até de madrugada. Abandonaram-na ao amanhecer. Ao romper da aurora, a mulher voltou e caiu à entrada da casa onde estava o marido, e ali ficou até clarear o dia. De manhã, ao levantar-se, quando abriu a porta da casa e saiu para seguir a viagem, o marido viu sua concubina caída na entrada da casa, com as mãos na soleira. Ele lhe disse: levanta-te, vamos embora. Mas não teve resposta. Então a recolheu, carregou-a sobre o jumento e partiu de volta para casa. Chegando à casa, pegou uma faca e, segurando o cadáver da concubina, membro por membro, cortou-o em 12 pedaços, que enviou por todo o território de Israel. Todos quanto viam comentavam: jamais aconteceu. Jamais se viu uma coisa assim, desde que os israelitas saíram do Egito até hoje. Refleti sobre isso, tomai uma decisão e pronunciai-vos. Fiz questão de ler todo o capítulo 19 para nós vermos um momento de graça e um momento de desgraça na vida de um mesmo homem. Momento de graça para esse levita de Efraim foi quando ele foi atrás da sua concubina. Quando ele não desistiu dela, foi até a casa do seu pai e foi para cuidar dela. Você veja que desentendimentos na vida conjugal, ele pode acontecer de todas as formas, mas a conciliação
deve ser sempre a iniciativa de um coração humilde, de um coração que escuta Deus na sua vida. É por isso que ele tomou a iniciativa de ir ao encontro dela. A outra beleza é a forma como foi acolhido pelo seu sogro, homem de uma virtude sobrenatural. O acolheu, o amou, o cuidou e nem queria deixá-lo parti-lo. Mas ele precisava voltar. Ficou uma noite, ficou 2 noites, ficou 3 noites, ficou 4 noites, ficou 5 noites. E cada vez que queria partir, o sogro demonstrava para ele todo o cuidado de pai. Não parte. Para partir você precisa estar fortalecido, bem cuidado. Então, nos mostra aqui a importância da ternura e do cuidado para com o outro. Foi esse cuidado de pai que ele teve para com ele. Quando finalmente partiu, você viu que com o criado, com ela, sua concubina, e agora com os animais, precisou achar um lugar. Foi bem acolhido, o ancião daquela cidade o acolheu, mas os homens daquela cidade, de costumes depravado, simplesmente não acolheu da melhor forma. Soube que aquele homem estava naquela casa, nos faz lembrar a mesma tragédia de Sodoma, quando os homens também quiseram fazer a mesma coisa com Ló. E quiseram fazer com os anjos, e Ló protegeu aqueles 2 homens que Ló acolhia na sua casa. O que eles querem agora é fazer uma depravação, um estupro coletivo. Coisa que é abominável, de uma forma ou de outra. A mulher é dada e vocês veem que eles abusam dela a noite inteira. Comete um sacrilégio, uma tragédia, um crime, uma maldade. Quando ele pega depois os ossos dela, já morta, leva para si e espalha sobre Israel, é para que Israel tome consciência do crime que aconteceu naquele lugar e jamais se esqueça. Que não possamos nos esquecer das tragédias que aconteceram no nosso meio e que acontece, para que tomemos juízo, consciência moral, retidão e possamos reparar os males que estão ao nosso lado. Vamos chamar o Padre Antônio Xavier para que esteja conosco também na reflexão da Palavra do Senhor. O capítulo 19 do livro de Juízes nos traz uma história muito triste e muito difícil, que diz respeito a 2 coisas daquele tempo e que hoje ainda permanecem bem atuais. A primeira coisa diz respeito ao respeito com o estrangeiro. Aqui nós encontramos esse levita que vai passar de cidade em cidade, não vai ser bem acolhido, vai ser convidado a estar em Jerusalém, não vai entrar porque é uma cidade onde existe a presença ali só de pagãos, ele não queria se misturar. E no final das contas, a acolhida que vão dar para ele vai desembocar numa tristeza sem fim, porque a mulher que ele foi buscar, que aqui é chamada de sua concubina, mas é a esposa dele, ela vai ser violentada por aqueles homens que não vão aceitá-lo naquele lugar onde ele está e vai morrer. Uma situação muito difícil, onde primeiro existe um desrespeito com a figura do estrangeiro, porque o estrangeiro é lembrado na Sagrada Escritura de uma maneira muito importante e evidente, né? A ideia é aquela: a terra de Israel, na verdade toda a terra, pertence a Deus. Até o Salmo lembra isso: ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra. E nós somos como que hóspedes de Deus na terra que Ele nos coloca, mas ela não é nossa. Porque, em última instância, realmente não pertence a nenhum de nós, né? As posses materiais que nós temos, depois que nós passamos, elas ficam todas aí, ninguém leva nada consigo, mostrando bem claro que é para uso em si, né? Mas a posse real, no sentido último da palavra, não tem. Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra. E é por isso que se deve levar em consideração aqueles que são os mais fragilizados e que não possuem nada. É por isso que Abraão vai ser lembrado como sendo o santo que oferece hospedagem, né? Na carta aos Hebreus vai ser dito, inclusive, que alguns hospedaram anjos sem saberem.
lembrando daquela cena de Abraão que recebe aqueles 3 estrangeiros, que são os 3 anjos, que depois serão lembrados como sendo um reflexo, uma imagem, uma prefiguração da Santíssima Trindade. Mas aqui esse levita não teve essa sorte, não encontrou bons anfitriãos e no final das contas nós ainda encontramos essa violência tremenda que fizeram em relação à sua mulher, que ela morre, E o símbolo feio depois dele que a leva até a casa e que corta o seu corpo em 12 pedaços para mandar esses pedaços para cada uma das tribos de Israel, mostrando que olha o tipo de injustiça que aconteceu ali no território de Israel. Essas coisas não estão distantes da gente. Aquele que é lembrado como órfão e como estrangeiro não são as pessoas simplesmente que não têm terra, que não têm isso, que não têm casa, não é isso. É qualquer pessoa necessitada que esteja em torno a nós. E é por isso que nós somos convidados a acolher. O que está em jogo é isso, a disposição da acolhida. Primeiro se acolhe, depois se faz o bem que é possível, mas jamais deixar de acolher, jamais deixar de fazer aquilo que nos é possível. Nós te agradecemos, te louvamos, te bendizemos, Senhor nosso Deus, porque Tu és o nosso Deus, digno de todo louvor, toda honra, toda glória e toda bênção. Mas nós te suplicamos perdão e misericórdia, Senhor. Perdão e misericórdia pelos nossos pecados, perdão e misericórdia, Senhor, por todas as tragédias de nossa nação, por todos os crimes, por todas as barbaridades, por toda a depravação que há muitas vezes no coração dos homens, Senhor. Nós só podemos socorrer ao Teu amor misericordioso. Nós só podemos suplicar misericórdia, Senhor, pelos nossos inúmeros pecados, pelas maldades, Senhor, que se espalha de um canto a outro da face da terra, na qual suplicamos Tua justiça, Senhor. Vinde em auxílio, Senhor. Vinde em auxílio dos massacrados, dos mais sofridos, dos mais necessitados. Vinde em auxílio, Senhor, daqueles que são vítimas de tamanhas tragédias e desumanidades no meio da nossa sociedade. Senhor nosso Deus, nós nos colocamos diante da Tua presença, suplicando a Tua bênção, a Tua graça. Abençoe, Senhor, o Teu povo com a Tua proteção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você e eu te espero no nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.